Em 1995, Hollywood apostou num jogo violento e polêmico. Todo mundo achou que seria um desastre. 30 anos, 4 filmes, uma franquia que já foi chamada de obra-prima, de lixo absoluto e de renascimento épico. Às vezes por pessoas falando do mesmo universo. Hoje a gente vai fazer uma viagem por toda essa história. Desde aquele primeiro filme de 1995, que você provavelmente assistiu errado num DVD pirata, passando pela sequência que quase destruiu tudo, pelo hiato de mais de 2 décadas, até o reboot que chegou em 2021 e a continuação que acabou de entrar nos cinemas em 2026. Fica até o final para ter a experiência completa das obras, porque tem detalhes dos bastidores que eu garanto que você não sabia. Bora! Antes de falar dos filmes, você precisa entender o contexto do jogo. Quando Mortal Kombat apareceu nos fliperamas em 1992, ele causou um escândalo de verdade, não é exagero. Senadores americanos convocaram audiências no Congresso por causa desse jogo. A violência explícita, o sangue realista para a época, as fatalities, aquelas execuções finais que viraram a marca da franquia, tudo isso criou uma tempestade política tão grande que obrigou a indústria de games a criar o sistema de classificação etária que existe até hoje. Em outras palavras, Mortal Kombat foi tão polêmico que mudou as regras do jogo, literalmente. E foi justamente no auge dessa polêmica, com o jogo sendo o mais falado do mundo, que Hollywood disse: "A gente quer fazer um filme disso." O ano é 1995. Adaptações de games para o cinema tinham uma reputação péssima. O Super Mario Bros. De 1993 tinha sido um desastre monumental. E aí chega a proposta de adaptar justamente o jogo mais violento e polêmico do momento. Todo mundo esperava o pior. Mas aconteceu uma coisa curiosa. O filme funcionou. Não de forma perfeita, longe disso, mas funcionou. Paul W.S. Anderson, o diretor, tomou uma decisão inteligente. Em vez de tentar copiar o estilo do jogo na íntegra, ele fez algo mais próximo de um filme de artes marciais old school, com um clima de torneio, honra e destino, tipo Karate Kid, só que com demônios e dimensões alternativas. O elenco foi montado com algumas escolhas, digamos, interessantes. Sabia que Jean-Claude Van Damme recusou o papel de Johnny Cage para fazer o filme do Street Fighter? Sim, ele trocou Mortal Kombat por Street Fighter, e o resto é história. Um escolheu certo e o outro não. O papel do Johnny Cage foi para Linden Ashby, e o de Sonya Blade quase foi de Cameron Diaz. Ela foi escalada, mas sofreu uma lesão no pulso antes das filmagens e saiu do projeto. Agora presta atenção nessa. O set de filmagem ficava num hangar de Tom Cruise em Santa Mônica. O Tom Cruise apareceu lá curioso para ver as gravações e foi barrado na porta por um segurança. Tom Cruise, um dos maiores astros de Hollywood da época, foi mandado embora do set de Mortal Kombat como se fosse um fã qualquer. O Goro, aquele grandalhão de 4 braços, era um animatrônico inteiro. 13 pessoas trabalhando ao mesmo tempo para controlar um único boneco que custou $1 milhão e que quebrava constantemente por causa do calor das locações na Tailândia. O ator Robin Shaw, o Liu Kang, quebrou 2 costelas durante as gravações de uma cena de luta. E não contou para ninguém para não atrasar as filmagens. Só pediu para o parceiro de cena não chutá-lo do lado direito. E a trilha sonora, aquele Mortal Kombat, virou um fenômeno cultural. O álbum vendeu tanto que ganhou disco de platina em menos de 2 semanas. O resultado? O filme ficou 3 semanas consecutivas no topo das bilheterias americanas. Ganhou o suficiente para garantir uma sequência. E se tornou o que é hoje.
Um cult absoluto, frequentemente apontado como uma das melhores adaptações de videogame já feitas. Não era perfeito, mas tinha alma. Quando o primeiro filme foi um sucesso, os produtores fizeram o que Hollywood sempre faz. Correram para fazer a sequência o mais rápido possível, com o orçamento cortado e o máximo de personagens jogados na tela. O resultado tem nome: Mortal Kombat, a aniquilação. E esse nome é perfeito. Porque é exatamente o que o filme fez com a franquia. Por onde começar? O diretor Paul W.S. Anderson saiu para fazer outro projeto. Os produtores contrataram John R. Leonetti, que até então tinha feito basicamente trabalho de câmera. Aí veio a decisão mais incompreensível da história da franquia. Quase todo o elenco foi trocado. Personagens que sobreviveram ao primeiro filme foram simplesmente mortos nos primeiros minutos da sequência. O Raiden, que no primeiro filme era Christopher Lambert, uma estrela real de Hollywood, foi substituído por um ator completamente desconhecido. E sabe o que é mais absurdo? O filme tem um orçamento maior que o primeiro, mas parece ter custado menos. Os efeitos digitais são piores, as lutas são mais fracas. O roteiro tem cenas onde Liu Kang se transforma em um dragão de CGI para lutar contra Shao Kahn, que também virou um dragão, em 1997, e ficou feio mesmo assim. Os fãs dos games ficaram revoltados porque o filme ignorou completamente a lógica estabelecida no universo. Inventaram que Raiden e Shao Kahn são irmãos, que os dois são filhos de Shinnok. Personagens apareciam e desapareciam sem explicação. O filme foi destruído pela crítica, destruído pelo público e fez tudo que o primeiro filme tinha construído desmoronar em 2 horas. A consequência foi imediata. Um terceiro filme foi colocado em desenvolvimento, chegou a ter roteiros escritos, mas nunca saiu do papel. A franquia entrou em um hiato que duraria quase 25 anos. Tudo isso por causa de um único filme feito com pressa e desleixo. De 1997 até 2021, passaram-se 24 anos. Nesse período, Mortal Kombat virou uma série de sucesso ainda maior nos games. Os personagens evoluíram. O lore ficou cada vez mais rico e complexo. A base de fãs cresceu. Novas gerações descobriram o jogo. E o cinema? No cinema, nada. Houve tentativas, roteiros foram escritos, diretores foram cotados, projetos chegaram a ter datas de lançamento no papel e tudo evaporava. O fracasso de A Aniquilação tinha criado uma cicatriz que Hollywood não queria tocar. Em 2010, a Warner Bros. Voltou a cogitar o projeto seriamente. E o que mais ajudou foi um curta-metragem não oficial chamado Mortal Kombat Rebirth, dirigido por Kevin Tancharoen, que viralizou na internet e mostrou que havia uma visão adulta, sombria e violenta para a franquia que o público queria muito ver. Aquele curta de menos de 8 minutos convenceu os executivos de que era hora de tentar de novo. Levou mais 10 anos para o reboot chegar de fato às telas. Mas o processo tinha começado. 2021, o mundo em pandemia. E a Warner lança o reboot de Mortal Kombat simultaneamente nos cinemas e no HBO Max. A primeira coisa que fica clara é: eles não tinham medo de ser violentos. As fatalities são brutais, detalhadas e fiéis ao estilo do jogo. Era o que os fãs pediam há décadas. A abertura do filme, com a história de Scorpion e Sub-Zero no Japão feudal, é genuinamente boa. Hiroyuki Sanada como Scorpion e Joe Taslim como Sub-Zero entregam o melhor do filme, sem dúvida. Mas aí vem a decisão mais polêmica do reboot. O protagonista principal é Cole Young, um personagem completamente original, que não existe em nenhum jogo. Um lutador genérico que é escolhido como o herói da história, enquanto personagens amados como Johnny Cage, Kung Lao e Milena ficam em segundo plano ou aparecem só brevemente.
os fãs se dividiram. Parte entendeu a estratégia: criar um personagem que o espectador casual pudesse acompanhar sem conhecer os games. A outra parte ficou frustrada de ver Cole Young ocupando espaço que poderia ser do Johnny Cage. O filme arrecadou 84 milhões de dólares com um orçamento de 55 milhões, em plena pandemia, com lançamento simultâneo em streaming. Isso foi considerado um sucesso suficiente para garantir a sequência. E a sequência trouxe exatamente o que faltou no reboot, maio de 2026. Mortal Kombat 2 chega aos cinemas e traz Karl Urban no papel de Johnny Cage. E se você conhece Karl Urban, de Juiz Dredd, de The Boys, você sabe que esse casting faz todo o sentido. Johnny Cage é exatamente o tipo de personagem carismático, sarcástico e exagerado que Urban consegue entregar com perfeição. O elenco do primeiro reboot voltou quase completo, e a história agora coloca os campeões da Terra frente a frente com Shao Kahn, aquele vilão que todos esperavam desde o primeiro filme de 1995. Novos personagens entram em cena: Jade, interpretada por Tati Gabrielle, e Kitana, com Adeline Rudolph. O diretor Simon McQuoid confirmou que enxerga a nova saga como uma trilogia. O primeiro filme foi a preparação antes do torneio. O segundo é o torneio em si. E um terceiro fecharia o ciclo do lado de cá. 30 anos depois daquele primeiro filme, Mortal Kombat está de volta, mais forte, mais violento e com mais ambição do que nunca. Olhando para essa jornada inteira, dá para tirar uma lição simples. Franquias não morrem por causa de um fracasso. Elas morrem quando as pessoas por trás delas perdem o respeito pela história que estão contando. O primeiro filme de 1995 funcionou porque alguém se importou com os personagens, com a atmosfera, com o que os fãs amavam no jogo. A Aniquilação falhou porque foi feita com pressa e desleixo, tratando o público como se fossem idiotas que comprariam qualquer coisa com o nome Mortal Kombat na capa. E o reboot de 2021 e a sequência de 2026 mostram que quando você volta para o que fez a franquia ser amada, personagens icônicos, violência estilizada, rivalidades épicas, o público responde: 30 anos, 4 filmes, e a história ainda não acabou. Qual é o seu favorito? Comenta aqui embaixo. Quero saber se tem alguém corajoso o suficiente para defender a Aniquilação. E como não custa nada, se você curtiu esse vídeo, deixa o like. Ajuda demais o canal a crescer e leva esse conteúdo para mais gente que é fã da franquia. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe com seus amigos para ficarem informados e vocês discutirem juntos. Obrigado e até a próxima.